Paz do Senhor para você que está aqui nos acompanhando, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje estamos aqui em mais um bloco do Tome Nota, esse espaço que a gente tem aqui para tratar sobre as nossas lições de escola dominical. Hoje nós estamos recebendo aqui a Evelyn, da Igreja da Vila Goiás, em Anápolis, pastor Osiel Boaventura. Evelyn, seja muito bem-vinda. Oi, obrigada. Hoje ela é autora da lição que nós estamos trabalhando hoje, que é a lição Marcas e Arranhões, Vida Além do Parquinho. Uma excelente lição. Já vamos entrar aqui já de cara tratando sobre o tema. Sobre esse tema, Marcas e Arranhões, Vida Além do Parquinho, você pode nos explicar aqui de forma introdutória sobre o que se trata esse tema e qual é o contexto, a época em que foi feita essa passagem, que ela foi escrita? Bom, esse tema ele vai falar sobre o que a gente tem além dos nossos próprios horizontes, o que tem além de onde nós estamos. E o texto é 1 Coríntios, 4:10. Então, fala sobre aquela parte que nós somos loucos por Cristo. É uma passagem bem interessante, é um tema muito envolvente, que a princípio pode nem fazer tanto sentido pelo título, mas eu garanto que é uma lição que falou muito comigo, um tema que eu amei estudar. Amém, glória a Deus. Eu vi ali que você colocou, né, sobre esse sentido realmente da missão, do trabalho em Cristo, sobre o que ele envolve. E você menciona na lição o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 16, ao abordar sobre as dificuldades do chamado, sobre esse chamado que a gente tem feito algumas dificuldades acerca dele. Nos fala um pouco sobre esse ponto. Como nós podemos continuar, mesmo diante de todas essas dificuldades que podem aparecer no caminho? Bom, eu gosto sempre de pensar que na vida, assim, a gente vê apenas fragmentos de uma história de que Deus já sabe de cor. Então, quando a gente enfrenta dificuldades e realmente pedras no nosso caminho, eu gosto sempre de pensar que se eu estiver firme com Deus e confiando naquele que sabe o final da minha história, eu vou estar bem. Então, acho que é nisso que eu encontro a minha esperança. A própria palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu vejo que todas as situações, elas, de certa forma, elas são benéficas, porque elas nos ensinam mais sobre a misericórdia de Deus, sobre quem Ele é. E então, acho que é isso que eu vejo assim. Amém, glória a Deus. A gente vê que nele a gente encontra essa capacidade, né? Por mais, como o próprio Isso, texto disse, né? Nós teremos aflições no mundo, mas ele venceu o mundo. Acho que é um pouco sim. sobre isso, né? Através de Uhum. Cristo a gente consegue permanecer, consegue ser fiel, consegue viver, mesmo enfrentando essas dificuldades. Continuando aqui, você menciona na lição, eu achei bastante interessante esse ponto, que Paulo sabia que o cristão só encontraria a verdadeira força quando entendesse as próprias fraquezas e a dependência de Deus. Achei bastante interessante você ter feito essa menção. Então, fale um pouco para a gente sobre o que isso representa na prática. Como Deus trabalha em nós para nos aperfeiçoar. Eu acredito que Deus, ele usa justamente todas as situações que acontecem. Por exemplo, uma situação, eu até citei isso na lição, que Jesus manda os discípulos como ovelhas no meio de lobos. Essa é uma passagem também muito interessante que eu cito, porque eu sempre vejo que Jesus, ele sempre está ali do nosso lado como um amigo mesmo, meu irmão. E nessa situação, por exemplo, ele é muito realista. Ele fala sobre a realidade, uma dificuldade que a gente enfrenta no nosso dia a dia, na nossa vivência, mas não para nos amedrontar, mas sim para ver a atenção. Eu acredito que a gente tem que sempre juntar a nossa retidão com a nossa prudência para fazer a obra da melhor forma possível. E Paulo, por exemplo, ele foi um homem que tinha muitas cicatrizes, que ele passou por coisas terríveis e ele também já foi terrível. Então, eu acredito que através da maturidade que o próprio evangelho causa na gente, a transformação, toda a metanoia, a gente consegue viver e aprender muito com Paulo sobre não negligenciar o ensino, sobre pregar a todas as pessoas, sobre a obediência a Deus em primeiro lugar. É uma dependência que a gente tem que ter, né? Sim, total dependência.
gente deixa de confiar em quem nós somos, né, na nossa força, no que nós temos a oferecer, e passamos a confiar naquilo que Deus é para nós, né? Na força que Sim, Ele nos capacita, naquilo que Ele faz por nós. Isso aí é bastante sim, interessante, é um ponto bastante grande dessa lição que a gente achou aqui. E mesmo com sim. todas as dificuldades e cicatrizes ao longo da caminhada, Deus espera que o reino dele seja manifesto através de nós, né? Como você tratou, discorreu muito bem nessa lição, mesmo que a gente passe por dificuldades, a gente entende as nossas fraquezas, o reino de Deus se manifesta na nossa vida. Deus espera isso de nós. Então, gostaria que você dissesse sobre esse chamado, como nós devemos cumprir, e o exemplo que Paulo nos deixa a respeito disso. Bom, Paulo é o maior exemplo que a gente tem de uma pessoa que foi transformada, que literalmente saiu do fundo do poço e começou a tocar vidas através da transformação do Evangelho. Então, eu acredito que, antes de tudo, a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas, porque aí a gente vai perceber a dependência que a gente precisa e o quanto a gente, só com Deus mesmo, a gente consegue prosseguir. Porque a partir disso, a partir desse momento, onde a gente realmente se encontra com Deus, acaba sendo praticamente natural, sabe? Eu acredito que nós, como cristãos, nós devemos ser testemunhos em todos os lugares, na forma de falar, até na forma de se portar, porque Deus, ele está em tudo, nos pequenos e nos grandes gestos que a gente faz. Mas eu acredito, inclusive, isso fala em 1 Pedro, eu estava lendo essa semana, que nós precisamos ter uma conduta boa, porque isso glorifica o nome de Deus. Então, eu acredito sim que nós devemos fazer atos evangelísticos e apelos mais específicos, mas eu acredito muito no poder dos pequenos atos e dos pequenos momentos que a gente tem no nosso dia a dia. Amém, graças a Deus. Essa lição nos mostra uma escalada, né? Nós Sim, vemos que devemos entender que vai ter dificuldades, né? Nós devemos saber que não é só bonança, que nós enfrentaremos dificuldades. E aí, durante essas dificuldades, nós vemos que Deus age para conosco, que Ele nos fortalece, que não é pela nossa força, é pela força dele. E mesmo assim, a gente tem que manifestar o reino de Deus. É essa sim, essência que você transmitiu nessa lição, né? Mesmo assim, sim, nós transmitimos isso. sim. E eu espero que, quando a gente olhar para as nossas próprias cicatrizes, a gente sempre lembre da bondade de Deus conosco, de que a gente sobreviveu. E é muito interessante, porque as cicatrizes de Cristo, que nos lembram também de um sacrifício tão belo e de um ato tão poderoso, né? Que ele fez para nos resgatar. Então, eu acho que tudo volta ao princípio, que é o amor de Deus por nós e o poder da misericórdia dele. Total dependência. É sobre isso. Amém, graças a Deus. Para a gente finalizar, deixa um recado para os professores que vão ministrar essa lição para os jovens do domingo. Gente, eu fico muito feliz, primeiramente, de participar. Eu cresci na escola dominical, então é um lugar que eu tenho muito carinho. E eu não sei direito o que falar, mas eu espero que essa lição fale ao coração de vocês e que vocês possam transmitir isso para os meninos, para todo mundo que está lá. Foi um tema que tocou muito a mim quando eu fui escrever, e eu espero que isso seja um canal de bênção para vocês e para os seus alunos e para a igreja de vocês. Amém, graças a Deus. Evelyn, muito obrigado por ter participado com a gente, ter tirado esse tempo para estar transmitindo sobre essa lição que Deus te usou para estar escrevendo, para transmitir esse conhecimento para nós aqui, né? Nós vamos estudar. Para você que está nos acompanhando, lembre, aqui no link embaixo vai ter o link para você baixar a nossa revista dominical. Nós estamos trabalhando 1 Coríntios nesse trimestre. Você pode baixar ela em PDF gratuitamente, não deixe de adquirir. Compartilhe esse vídeo aqui para que mais pessoas também possam ter acesso a esse estudo, a esse conhecimento. Se você não segue o nosso canal ainda, siga para estar sempre tendo esse conteúdo chegando até você. Evelyn, muito obrigado. Deus abençoe. Que Deus abençoe Amém. você que nos assistiu também, que nos acompanhou. Fiquem com Deus.